Por que os ditos iluminados são sempre representados rodeados por animais? Isso é bem simbólico. Alguns vão perguntar, mas por que não rodeados de anjos? Como é a configuração do anjo? Como nos representamos? Representamos com asas de pássaros. Então, é lógico que os animais representados são os próprios anjos. O anjo é puro. E o animal é o quê? Ele é feroz? Não. Ele trabalha para ação e reação. O agrida, ele vai se defender dentro de seu nível de consciência. O anjo é a mesma coisa. Brinque com o planeta Terra para ver que evento cósmico um anjo pode fazer para passar uma borracha nos erros abusivos. Vemos aqui, por exemplo, o zodíaco chinês, em que, muito diferente do ocidental, ele é representado por animais, são arquétipos, níveis de consciência. Muito comumente, quem começa a despertar a consciência atrai o interesse do reino passado. Por quê? Enquanto você está lacrado e o animal tendo os poderes que estão guardados nele, que deveriam estar em nós, mas a gente não sabe fazer bom uso por causa da malícia, não somos puros como eles têm visão. Eles conseguem ver teu aura. Tu, que tens dificuldade em evidenciar qualquer verdade. Inclusive eu falava da linguagem, e falei num outro vídeo também. Não entendemos nem a linguagem. Por exemplo, eu mandei uma mensagem para alguém que dizia mais ou menos assim: se tu te esqueceu do que é prioritário na tua vida, do sentido da vida, a busca, tu é um mentiroso. A pessoa entendeste que eu estava chamando ela de mentirosa. Esse é o problema do português, principalmente o brasileiro, com palavras como agressão ou agressão. Agressão em espanhol é atravessar o agreste. Não está se falando de violência, que sim é uma palavra que denota violação. Você está ferindo, você está tocando. A agressão é a ação de atravessar o agreste. Então a gente não conhece nem o sentido etimológico das palavras. Então você imagina, né, dentro desse nosso vício linguístico, às vezes a gente usa muito de figurativos para que seja mais rápido e automático a comunicação, principalmente com seus íntimos. A pessoa não entende. Palavrões, por exemplo, às vezes você está simplesmente escapou um palavrão, a pessoa acha realmente que você está falando da mãe dele. Mas já era para olhar com indiferença certas palavras, porque, em síntese, ou elas não representam nada, ou realmente está representando tudo. Né? Como a palavra portuguesa PUTA. Ah, mas o que tem a ver com esse vídeo? Tem, porque a gente tem que começar por baixo. Entendimento da palavra. Não adianta eu falar bonito para vocês, eu falei até árabe no outro vídeo. Alguém entendeu? É a mesma conotação de tábuas de esmeralda em árabe. Ou também em latim. Eu falei para ficar bonito? Não. Eu quero expor as formas de comunicar a mesma coisa. E aqui eu estou comunicando sobre por que a gente representa o iluminado rodeado de animais, e não porque de santos, bolinhos de luz, estrelas, céus, nirvanas e paranirvanas. Porque o iniciado está aqui se iniciando. Então ele vai atrair o imediato, é o que tem de próximo. Eu, por exemplo, hoje, eu sentado no meio da mata, começou a me aparecer, a se aproximar de mim, seres que antes eram indônitos à minha presença. Pássaros, principalmente o sabiá. O sabiá, ele, qualquer movimento, ele é aversivo. Ele não é muito hospitaleiro com humanos. Ele foge, porque a gente os encarcera. E eles chegavam e se comunicavam comigo como se estivessem, né, falando com outro pássaro. Por que isso acontece? Há uma causa,
uma mecânica invisível dentro disso. Quando você começa a despertar a consciência, e consciência é ter clareza, isso se clareia poros afora. As suas partículas atômicas se correspondem já com a alma que está iluminada, que é ela que se ilumina, inclusive na tríade hinduísta se vê que só Parvati, esposa de Shiva, que está iluminada. Ganesha representa o plano físico. E o Shiva não precisa nem de representação, ele é, mas se desdobra nos dois. Então, se você pegar o símbolo e começar a analisá-lo, em vez de fazer análise em academia, você teria inclusive a resposta do porquê que existe a academia como uma maquiagem da ignorância humana. Então, se você está andando mais claramente pela vida e você está atraindo animais, não se preocupe, porque está atraindo a mente animal do médio astral, onde está o mapeamento dos animais puros. Ah, mas então eu vou atrair vírus também. Vírus são desdobramentos do astral baixo, inferior. O que acontece quando você acessa um nível mais alto? Você escapa do nível mais baixo. O acima lava o abaixo. Inclusive na pandemia tinha o Dr. Cash, que eu acredito que era o sírio, libanês, uma coisa assim, turco. E ele vinha com um processo feito na água, que você plasma, né, na água, através da eletricidade, uma certa substância em que aumentava a frequência celular. A eletricidade mesmo corpórea. E você não se contaminava, não se contagiava com a dita doença, Covid. Depois, inclusive, ele foi criminalizado. Não, que isso aí não pode. Que... Claro, a máfia farmacêutica ligada a muitos outros sistemas sociais não via isso como lucrativo, inclusive até ameaçador, se você resolver com um copo d'água. Então são animais mesmo, esses seres. Eles não chegaram no nível humano. E realmente eles fomentam que a doença continue, né, para que possam sobreviver, né, dentro dos seus processos empresariais. Paz reverencial a todos.